Animações estranhas. Eu já trouxe algumas aqui no canal já faz um tempinho. Acho que eu tava esperando alguma animação que realmente me deixasse surpresa. E, bom, se tu conhece esse canal, eu acho que tu sabe do que eu tô falando. Hoje, a gente vai entrar no mundo de Ghost Burger, a animação que foi longe demais. Mas antes do vídeo começar, eu vou pedir pra te inscrever no canal caso tu goste do conteúdo, pra não perder nenhum vídeo e a gente chegar nos 70k logo logo. E eu também vou deixar na descrição o meu canal secundário, onde eu já tô postando vídeo. Então se tu puder se inscrever lá pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Ghost Burger é uma animação em stop motion, assim como My Little Goat, que eu já fiz vídeo. E ela foi lançada nesse canal, que tem várias outras animações bem famosinhas aqui no YouTube. Só que essa em específico me chamou muito a atenção. A primeira coisa que aparece logo que a gente dá play é a lua cheia. Em seguida, a gente é apresentado para 4 personagens. 2 crianças, o John e o Rich, que são primos, e os pais deles. Hey John, you're ready to do some hard work? You bet he is. Richie, go and show your cousin up to the guest room. I want to talk to your uncle. Hold up. Don't forget this. O pai do John levou ele pra passar o verão na casa do primo. Só que já dá pra ver de cara que ele não ficou muito feliz com isso. O primo dele leva ele pro quarto em que ele vai ficar. E como o John aparentemente só quer ficar no canto dele, o primo dele dá boa noite e deixa ele sozinho. Só que dá pra ver que o John tá segurando um fucking martelo. E quando o primo dele vai embora, simplesmente surge uma criatura no quarto do John. Uma criatura que ele desvive com o martelo. Ou seja, ele já estava esperando por isso. Outro ponto que é importante ressaltar é que o John só enxergou aquela criatura com o olho que ele estava mantendo fechado. Meio que o olho especial dele. E essa é basicamente a introdução da animação. Daqui pra frente é só ladeira abaixo. No dia seguinte, a gente descobre que o pai do Rich tem uma hamburgueria, só que aparentemente ele tá meio falido. Depois, o Rich vai ver como tá o John, e ele vê o fantasma morto. No caso, os fantasmas aqui podem ir de base 2 vezes. O Rich meio que não dá bola, ele só diz que eles precisam se livrar do corpo do fantasma antes que o pai dele veja. E é aí que ele tem uma brilhante ideia: transformar o fantasma em carne para hambúrguer. Some fat idiot will probably eat this and not think twice. Depois disso, o John tem uma espécie de sonho estranho, que mais parece uma premonição, onde ele perde um olho e a privada vira quase uma sanguessuga. Daí, ele acorda e usa o penico que o pai dele levou pra ele. E isso consegue ser mais estranho do que o olho branco que ele tem. A cena seguinte é a do pai do Rich fazendo um hambúrguer com a carne de fantasma, que ele nem se importou de ter uma cor diferente. O problema é que ele serviu esse hambúrguer pra simplesmente o prefeito da cidade. Só que, por algum motivo desconhecido, o prefeito amou o novo hambúrguer e acabou fazendo propaganda para toda a cidade que foi até lá experimentar também. It's a miracle. The business is saved. O Rich percebeu que a carne era do fantasma, ou seja, insalubre. E ele conta pro pai dele que aquela carne não é própria para consumo. Só que o pai dele diz que não tá nem aí e que eles precisam conseguir mais daquela carne, porque todo mundo tava adorando o novo hambúrguer e ele, obviamente, só se importava com o dinheiro. O Rich leva o John até um trem fantasma, que segundo ele estaria abandonado, porque o dono teria ficado lelé da cuca depois de uma criança ter ido de base lá dentro. Logo, lá deve ter algum fantasma. O John, sendo aparentemente a única pessoa sensata dessa família, mete o pé e deixa o primo dele sozinho pra caçar os fantasmas. Só que assim que ele chega em casa, ele já se sente mal e resolve ir ajudar o Rich, que realmente estava precisando dessa ajuda.
Mais uma vez, a câmera foca na lua, e em seguida a gente vê uma espécie de caçador que tá preocupado com o fato de alguém ter ligado, entre aspas, o trem fantasma. E de forma muito sensata, ele resolve entrar no trem fantasma com uma baita de uma arma. Só que assim que ele entra, as luzes se apagam e um fantasma sai pra assombrar, eu acho, o amigo do caçador que estava do lado de fora. Só que esse fantasma só fica visível depois que o caçador mata ele, entre aspas, é confuso. E é nesse momento que a gente consegue ver que o caçador, que se chama Kipler, também tem um olho branco, assim como o John. E aproveitando o lance do olho, a figura que tá dentro do trem fantasma, talvez um humano paralisado ou uma estátua, também tem o mesmo olho branco. Enfim, o John encontra o Rich que tá lá dentro, porém o olho branco dele acaba ficando à mostra. E sem o tapa-olho, ele acaba enxergando os fantasmas. O olho dele até troca de cor, quase como um superpoder. John! No way, we got one! Os dois levam o fantasma pra hamburgueria do pai do Rich. Só que, como ele quer cada vez mais e mais dinheiro, só aquele fantasma não ia ser o suficiente. Ou seja, dane-se se os dois vão se colocar em risco ou não. O John e o Rich fazem um mapa de um tour mal assombrado, que eles vão fazer pra achar os fantasmas. Só que a melhor parte disso tudo é que eles fazem a pior identidade falsa do mundo pra poder comprar as armas. E eles literalmente conseguem. Conforme eles vão nos lugares, a gente percebe que os fantasmas, quando estão vivos, cada um tem uma forma diferente. Mas quando eles morrem, entre aspas, todos ficam parecendo uma versão albina de algum personagem de Barry e a Banda das Minhocas. Eu sei, é bem específico. O último lugar da tour é um hospital, que segundo o Rich é vigiado e por isso eles precisam tomar mais cuidado. Só que o Rich esqueceu de contar é que o que estava vigiando o hospital era um cachorro. Eles acabam entrando em uma sala que tá cheia de fantasmas. E por isso, o Rich gasta toda a munição que ele tinha. E com isso, acaba que o desespero bate. Só que ninguém estava esperando que o caçador Kipler também estava lá. Porque ele já sabia que as crianças estavam usando os fantasmas para alguma coisa. E, bom, eles mostram os hambúrgueres pra ele e ele acaba pistolando. Literalmente. Só que, em vez do Rich perceber que vender carne de fantasma é uma péssima ideia, ele resolve desviver o Kipler. O Rich tenta falar pro pai dele que eles não podem mais vender a carne de fantasma e etc, etc. Só que o pai dele diz que vai vender toda a carne que eles já têm naquela noite, pra tentar entrar no Guinness Book com o maior número de hambúrgueres vendidos. E eu até pesquisei pra ver se existia esse recorde, mas eu não achei nada. Então eles começam a preparar os hambúrgueres, enquanto o John leva o Kipler de volta pro trem fantasma. E uma coisa que eu notei é que no início o hambúrguer custava 4 euros, pra depois custar 6 euros e agora ele custa 10 euros. Depois de preparar os hambúrgueres, o Rich vai encontrar o John para eles levarem o Kipler para um médico. Só que ele rapidamente revive para finalmente explicar o que está acontecendo com esses fantasmas. O Kipler explica que ele tem reunido todos os fantasmas naquele trem fantasma para que ninguém acabe se machucando, já que eles aparecem na lua nova. Bom, ninguém tirando aquele outro menino que entrou lá.
Só que agora que as pessoas estavam comendo esse hambúrguer de fantasma, ele estava preocupado com as consequências disso. E aí, como um bom personagem sensato, ele foi ajudar o John e o Rich a conter os danos, certo? Errado. What's going to happen? I'd rather not find out. Depois disso, até o John, que não tinha dito nenhuma palavra a animação toda, resolveu abrir a boca pra jantar o Rich, dizendo que a culpa daquilo era dele, já que ele queria tanto agradar o pai dele que nem percebeu o que ele estava causando. You're obsessed with helping your dad, and look at all the trouble we've caused. Depois disso, a gente vê a hamburgueria do pai do Rich cheia de pessoas comendo os hambúrgueres e alimentando o ego dele. E assim que o Rich chega, as coisas já começam a dar errado. Everyone needs to leave, right now. E, bom, a desgraça começa e parece uma cena do filme Premonição. Eu, inclusive, tirei algumas partes que tem muito daquele líquido vermelho, mas o link do vídeo original vai estar aqui na descrição. O Rich tenta tirar o pai dele de lá, só que como esse cara só se importa com dinheiro, ele começa a brigar com o prefeito que tá tentando roubar a grana que ele fez vendendo os hambúrgueres. E nesse momento, a privada ganha vida, exatamente como no sonho do John. E talvez por isso ele usasse o tal pinico. Lembra que eu disse que o sonho dele parecia uma premonição? Enfim, e nesse momento que nada mais parecia ter solução, que o nosso querido John aparece, depois de ter furtado a loja de armas. Até porque ele desarmado não faria grande diferença. Enquanto isso, o prefeito já tinha ido de base, e o pai do Rich era o próximo. E é nesse momento que o John precisa enfrentar o maior medo dele, a privada. O John pula na boca da privada junto com uma granada, pra acabar com tudo de vez. E o tio dele, no caso, o adulto responsável, tava 100% nem aí. Obviamente eles saem correndo porque o lugar todo vai explodir, só que é nesse momento que isso acontece. It's okay. John's got a thing for dodging death. Well, thank fuck for that. It's John! O John simplesmente aparece e ninguém acha isso questionável. E pior do que isso é o tio dele, que só se importa com o dinheiro. Tipo, The still resta? e no final da animação, o pai do John vai buscar ele. Provavelmente porque acabou o verão. Essa animação é bem antiga, mas ela tá com 12 milhões de views, o que faz muito sentido porque ela é muito boa. Eu só acho que ficou faltando algumas explicações, tipo o olho do John e porque ele e o caçador têm esse olho em comum, e também porque o John tinha que passar o verão com o tio dele. Me conta nos comentários se tu já conhecia essa história e ela foi uma indicação de vocês lá no server do Discord. Inclusive, o link vai estar na descrição. E, bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like e eu acho que eu te vejo na próxima.